Revelados os causos aterrorizantes que assombram taxistas nas estradas à noite, o horror oculto. Carlos, um taxista de 35 anos, sempre foi um homem honesto e trabalhador. Morador de uma pequena casa em um bairro periférico de São Paulo, sentia orgulho de levar os passageiros em segurança para seus destinos. Mas, nas últimas semanas, um clima de terror se espalhou pelas ruas. Histórias de desaparecimentos e encontros aterradores começaram a rondar as conversas entre os motoristas. À noite, enquanto dirigia pelo subúrbio, sentia a tensão pairando no ar como um nevoeiro espesso e sufocante. Em uma noite chuvosa, com a água batendo forte no vidro do carro, Carlos começou a sentir um aperto no peito. Ele havia deixado um passageiro e estava em direção ao próximo ponto de espera. O semáforo iluminava a escuridão e, ao ligar o rádio, ouviu a notícia que gelou seu sangue. Uma mulher havia desaparecido, e ninguém parecia se importar. As palavras de desespero da apresentadora ecoavam em sua mente enquanto as estradas vazias se tornavam labirintos de solidão. Então, quando menos esperava, uma sombra veio à sua janela. Uma jovem pálida, com os cabelos desgrenhados e molhados, entrou no táxi, ofegante. Seus olhos estavam arregalados de terror. Carlos hesitou em perguntar, mas a expressão dela dizia tudo. "Por favor, me leve para um lugar longe daqui." Ela pediu, mencionando um bairro que, àquela hora, era uma armadilha. O medo que emana dela fazia Carlos tremer, mas a urgência a fez falar mais alto. "Um predador está por aí, ele se disfarça de quem você confia." A palavra predador cortou o ar como uma faca. Carlos sentiu seu coração acelerar, a adrenalina invadindo suas veias. Ele sempre confiou em seu instinto, mas a tensão no táxi parecia sufocante. Enquanto dirigia, um carro escuro apareceu atrás dele, os faróis iluminando como um holofote de pesadelo. "Acelera! Eles estão vindo!" A jovem gritou, sua voz entrecortada, quase em desespero. O labirinto de ruas se tornava mais complexo, e Carlos buscava uma saída, mas os pneus patinavam nas poças de água, como se a chuva tentasse prendê-los ali. Ele sentiu o cheiro do medo da jovem misturado ao seu próprio. A atmosfera estava carregada. Então, ele lembrou-se das lendas urbanas que sempre escapei, sobre homens disfarçados como normais, mas que se revelam monstros vorazes. E se ela for um deles, pensou, gelando por dentro. Ele tinha que ajudar, mas a dúvida corroía sua mente. As sirenes da polícia começaram a soar ao longe, uma esperança improvável em meio ao horror, mas Carlos estava preso entre a vulnerabilidade de sua passageira e o risco que a cercava. Um grito ecoou na escuridão, e ele sentiu a tensão carregar o ar como uma tempestade prestes a estourar, um momento de puro pânico. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Carlos se via na estrada em direção a um antigo cemitério, um orgulho terrível se instalou. As histórias de sua infância sobre o horror das sombras e o desconhecido pareciam reais. O que mais poderia descobrir naquela noite? A jovem com quem estava poderia ser a chave para um mistério muito maior, ou o seu próprio fim? A pergunta pesava em sua mente enquanto o fogaréu da busca os envolvia, e ele se perguntava, conseguiriam sobreviver até o amanhecer? O motor do táxi rugia à medida que Carlos acelerava, o som se misturando ao ritmo frenético de seu coração. A jovem ao seu lado tremia. Ele podia ver a luz dos faróis do carro escuro que os perseguia, como um predador em busca de sua presa. Ele pensou em tudo o que havia ouvido sobre o tal predador, sobre como ele se aproximava dos inocentes, vestindo a máscara da normalidade, mas revelando seu verdadeiro eu apenas quando era tarde demais. Você tem que me contar mais. O que é esse predador? Carlos questionou, os olhos fixos na estrada encharcada. Ela olhou para ele, a expressão de quem carrega um fardo insuportável.
Não posso, não sei se. Sua voz estava quase imperceptível. Eu vi coisas que não deveriam acontecer. Carlos hesitou. O que mais poderia ser dito ali, naquele momento? Ele olhou pelo retrovisor, e a visão do carro escuro o fez tremer. Era como se uma sombra tivesse ganhado vida, se aproximando sem pressa, quase zombando de sua angústia. Acelera, a jovem gritou, os dedos brancos de tanto segurar a porta. Nós não podemos parar. O taquímetro girava velozmente, mas ele não se importava. Só queria distância daquele carro que o seguia, mesmo que isso significasse entrar em um beco sem saída. As ruas estavam desertas, mas a sensação de serem observados era palpável. A um certo ponto, começaram a se aproximar do cemitério, as lápides emergindo da escuridão como sentinelas silenciosas, testemunhas de horrores que já haviam acontecido. Carlos parou o carro na entrada do cemitério. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva no telhado. Por que estamos parando aqui? Questionou a jovem, claramente em pânico. Eu preciso de um momento. Não podemos deixar esse carro nos alcançar, respondeu Carlos, enquanto seu olhar fixava-se na noite em volta. Ele sentiu um arrepio. Havia algo de errado no ar, como se os mortos também estivessem cientes da presença deles. Dois seres emergiram lentamente da escuridão entre as lápides. Carlos sentiu um frio na espinha ao notar que eles não eram simples vultos. Eram figuras altas, envoltas em sombras, com rostos indistintos, mas olhos brilhando como carvões acesos. Os seres se aproximavam em um ritmo lânguido, como se o tempo não tivesse pressa. É ele o predador, a jovem murmurou, os lábios paralisados pelo medo. Ele vem por mim. Os passos dos mortos se tornaram mais audíveis, enviando um arrepio que percorreu a coluna de Carlos. Vamos, precisamos sair daqui, ele gritou, engatando a marcha reversa, mas, para seu terror, as figuras já haviam cercado o táxi. A jovem olhou ao redor, as lágrimas escorriam por seu rosto pálido. Você não entende, eu sou a única que pode detê-lo, ela implorou, agora evidentemente mais calma. Deixe-me sair. Carlos olhou em seus olhos, buscando alguma certeza, mas encontrou apenas uma mistura de determinação e desespero. O táxi estava preso em uma armadilha, e ele sentiu a pressão diminuir gradualmente ao ouvir as vozes sussurrantes das figuras sombrias em volta. Eu não posso ficar aqui, pensou. Mas havia uma parte dele que queria saber mais sobre a jovem, e a verdade por trás de suas palavras. Só mais alguns minutos, ele disse, a hesitação criando um nó em seu peito. A tempestade que despencava lá fora parecia intensificar a atmosfera de terror. Ele precisava decidir, agora ou nunca, confiar na jovem e descobrir de uma vez por todas o que ela representava, ou fugir, abandonando-a ao seu destino. À medida que os olhos das sombras se fixavam em sua direção, recordações de histórias sobre pactos e almas perdidas surgiram à mente de Carlos. Podia sentir o clima mudando, o ar ficando pesado, como se o próprio cemitério estivesse sussurrando segredos antigos. Mas o que você não me contou sobre você? Carlos finalmente se atreveu a perguntar, a tensão no ar se intensificando. A resposta dela podia mudar tudo, mas já era tarde demais. As sombras estavam prestes a se revelar. O que o aguardava na resposta dela? Era chave ou a condenação para ambos? Carlos respirou fundo, os olhos fixos na jovem ao seu lado. O eco das vozes emanava das sombras e reverberava em seus ouvidos como um samba funesto, fazendo seu coração disparar mais rápido. As entidades envolvidas nas trevas pareciam esperar, como se cada resposta dela pudesse liberar um novo pesadelo ou, quem sabe, uma forma de salvação. Eu vi o que ele faz com as pessoas. Ele as pega, as puxa para a escuridão e depois não voltam, disse a jovem. Sua voz vacilava, mas a urgência estava explícita. Ele não é apenas um homem. É algo muito pior, uma força que se alimenta do medo, da dor. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele pôs a mão no volante, os dedos trêmulos. E você acha que pode fazer algo contra ele? Que pode nos salvar? Ela olhou para ele com um brilho de desespero e determinação.
Eu sou a única que sobreviveu, a única que conseguiu escapar. Mas ele está aqui por causa de mim. Se eu não enfrentar, ele nunca irá embora. Nesse momento, as sombras se aproximaram ainda mais, suas silhuetas formando um círculo apertado em torno do táxi. Um dos seres deu um passo à frente, suas feições nas sombras se contorcendo de maneira grotesca. Largue a menina e viva para sempre, a voz soou como um sussurro macabro, provocando o tipo de terror que imobiliza. Carlos hesitou. O que ele estava prestes a fazer? Largar a única chance de entender aquele horror? Ou tomar a decisão que poderia custar a vida dele e a dela? A jovem se inclinou mais perto dele, os olhos arregalados. Confie em mim. Quando a hora chegar, você verá. Temos que ir até o altar, lá eu posso confrontá-lo. Mas você precisa me ajudar. O coração de Carlos socava seu peito, e ele se viu dividido entre o impulso de fugir e a necessidade de salvar a jovem. O altar, onde fica isso? Perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. Dentro do cemitério, um pouco mais adiante. Tem uma capela em ruínas. É o lugar onde ele se manifesta. Precisamos chegar lá antes que ele se fortaleça mais. Ela gesticulou apressadamente em direção à escuridão. E assim, sem mais opções, Carlos engatou a marcha e acelerou em direção ao interior do cemitério. As sombras, surpresas, se dispersaram momentaneamente, mas logo se reorganizaram, ainda o seguindo. A chuva aumentava, o barulho do jeito que se intensificava parecia gritos ecoando, como se os próprios mortos estivessem clamando por ajuda. Cada curva e cada lombada pareciam arrastar Carlos para um abismo mais profundo. Eles passaram por lápides tombadas, por flores murchas, por histórias marcadas na pedra, cada uma lembrança de uma vida perdida. Ao se aproximar da capela em ruínas, o ambiente ficou mais pesado. A poeira e a umidade pairavam no ar, formando uma névoa opaca que ocultava a visão à frente. É aqui! A jovem gritou, e Carlos parou o carro abruptamente. As portas da capela rangiam como se fossem gemidos de almas perdidas, abertas para recebê-los em seu abraço sufocante. O batimento do coração de Carlos retumbava em suas orelhas enquanto eles desceram do táxi. Cada passo em direção à porta cavernosa reverberava em seu corpo, misturando-se ao medo. Assim que entraram, uma presença gelada os envolveu. Era palpável, como se os próprios fantasmas quisessem testemunhar o confronto, sedentos por vingança ou justiça. As sombras começaram a dançar ao redor, sussurrando palavras que só podiam significar uma coisa: a hora do confronto estava próxima. Estamos prontos. Ela sussurrou, mas Carlos notou a incerteza em sua voz. A tensão crescia, um calor estranho envolvia o ambiente, como se a própria capela estivesse viva. Mas, antes que ele pudesse responder, a escuridão se agitou à frente, tomando forma humana. Você realmente achou que poderia me deter? A voz do predador ressoou, cheia de desprezo. Os olhos dele brilharam, devoradores, prontos para as almas que desejavam. Agora o jogo começa, sussurrou a jovem, a expressão grave. E Carlos sentiu a pressão, o destino deles estava prestes a ser decidido. Ele se preparou mais que escolha ele teria a fazer? E o que aconteceria se falhasse? O coração de Carlos pulsava em um ritmo frenético, como se quisesse romper suas costelas. A figura do predador, envolta em sombras, parecia expandir e contrair conforme os ecos de sua voz saturavam a capela. O ambiente tornava-se mais opressivo, cada respiração carregava o peso de mundos inteiros. Você não sabe com quem está lidando, continuou o predador, um sorriso distorcido surgindo em seus lábios. Cada palavra era um corte, um desafio. Eu sou a sua maior medo, seus piores pesadelos ganham vida através de mim. E você, pequeno mortal, não pode escapar do seu destino. Carlos trocou um olhar ansioso com a jovem ao seu lado. Havia fogo em seus olhos e uma resolução única, mas ele ainda sentia os laços do medo tentarem arrastá-lo para a inação. Diga o que eu tenho que fazer. Ele exigiu, a voz tremendo. Lâmpadas, você tem que manter a luz acesa. Ela falou de forma rápida, como se cada segundo fosse precioso. A luz afasta o que ele é.
Se conseguirmos bolar uma estratégia talvez possamos. A escuridão se agitou novamente, fazendo com que os murmúrios das almas aprisionadas na capela aumentassem, envolvendo-os em um coro de desespero. A jovem puxou Carlos, mostrando um caminho para um canto mais iluminado do espaço. No entanto, o predador não estava longe, ele se movia como uma sombra, rápido, quase tão rápido quanto um pensamento aterrador. Você não pode salvar a todos. Ele riu, ecoando o som por toda a capela. Cada um deles é minha propriedade agora. Carlos sentiu a raiva crescendo dentro de si. Ele não queria acreditar que era impotente. Seguindo o instinto, procurou por qualquer objeto entre as lápides e os bancos deteriorados. Encontra uma espécie de lampião, coberto pela fuligem do tempo. Com um movimento rápido, ele acendeu a chama, a luz se espalhando como um despertador em meio à névoa. Isso! Mantenha a chama acesa! A jovem exclamou enquanto a luz dançava entre eles. O predador parou, a expressão que mostrava começava a mudar. Você acha que a luz pode me deter? A sombra começou a se contorcer, misturando-se ao vazio, como se a própria essência do medo tentasse cercá-los. Sou mais forte nos seus piores sentimentos. A jovem, percebendo a hesitação do predador, tomou coragem. Carlos, mantenha-se firme. A luz é a nossa única defesa. Vamos usar suas fraquezas contra ele. A voz dela soava distante, mas verdadeira. A ideia de enfrentá-lo a fez parecer mais forte, mais viva. Ela levantou suas mãos, tentando canalizar a energia da luz, enquanto Carlos, cada vez mais convicto, começou a atirar palavras que ecoavam no ambiente, palavras de coragem, de esperança, de superação. O que é você, senão uma sombra que se alimenta do terror alheio? Disse ele com força, claramente sentindo a delícia do desafio. Você não é nada. Não podemos ser suas vítimas. O predador ergueu a cabeça, o ódio em seus olhos se intensificava. Você e sua luz ridícula consideram a escuridão como medo, mas eu sou o reflexo deste mundo. E agora você vai pagar por suas palavras. As chamas do lampião reluziam, batendo em sua forma, fazendo a escuridão recuar por um breve momento. Contudo, com um movimento rápido, o predador se lançou na direção deles. O ataque era rápido e calculado, mas o calor da luz parecia segurar sua investida. Carlos e a jovem encostaram-se, apanhando força um no outro. Era como um canto de resiliência em meio ao abismo. Numa fração de segundo, Carlos percebeu algo que poderia ser a chave para vencer aquele ser. A luz não era apenas uma defesa, era a esperança de quem eles eram, seus laços, a vontade de proteger um ao outro. Não deixe que ele entre na sua mente. Enfrente-o com tudo que você é. Carlos gritou, e a jovem gritou juntos formando uma barreira luminosa contra a escuridão que os cercava. Mas, enquanto lutavam, um elemento inesperado começou a se manifestar nas sombras. O chão tremeu e a capela pareceu responder, as paredes ganhando vida e formando olhos que os observavam. O que está acontecendo? Carlos gaguejou. Sua confiança tremendo. Ele está invocando algo. A jovem exclamou. O predador sorriu, a alegria em sua face coberta pela escuridão. Se vocês acham que podem enfrentar a escuridão, esperem apenas um pouco mais. Minhas criaturas estão vindo e a festa apenas começou. Carlos sentiu a adrenalina correr, a vontade de lutar ardendo com toda a força. Mas que criaturas estavam sendo convocadas para aquele confronto? A capela ressoava de terror, e o que viria a seguir poderia muito bem ser o seu fim. E ele se perguntou, estariam eles prontos para o horror que se aproximava? O chão da capela tremia sob os pés de Carlos enquanto a sensação de pavor tomava conta dele. Era como se uma tempestade de energia negativa estivesse prestes a eclodir. Olhando ao redor, viu as lápides começando a se agitar, a madeira dos bancos estalando, como se protestasse contra a presença crescente de seres das sombras. A jovem, embora visivelmente assustada, não recuou. Carlos, concentre-se. A luz! Ela apontou o lampião para o predador, cujos olhos brilhavam com um brilho maligno, como se pudesse sentir o medo pulsar no ar. Mas, de repente,
algo surgiu da escuridão. Criaturas de formas amorfas, corpo indistinto, emerge das paredes, como se tivessem sido drenadas do próprio ambiente que as cercava. Suas bocas se abriam num grito silencioso, como se estivessem eternamente aprisionadas em dor e desespero. Cada uma delas refletia os medos não enfrentados de suas vítimas. "O que são essas coisas?" Carlos gritou, tentando manter a calma enquanto um arrepio glacial corria pela espinha. O verdadeiro exército do predador. Almas desesperadas que ele abocanhou são os nossos medos em forma de carne. A jovem tremia, as palavras saindo como um sussurro. Diante deles, as criaturas avançavam, seus olhares vazios se fixando na luz sem se intimidar. Carlos apertou o lampião em suas mãos, o calor da chama queimando contra a frieza que daquela escuridão emanava. "Nós não vamos desistir. A luz é tudo que temos." Então, o predador deu um passo à frente, uma sombra voraz. "Quanto tempo você vai manter isso, Carlos? Sua luz está se apagando. Veja!" Ele apontou para o lampião, onde a chama estava diminuindo, consumida pelo medo e pela desesperança. Carlos sentiu seu coração disparar. "Eu não posso deixar isso acontecer." Ele se lembrou de quem ele era, das promessas que fez a si mesmo. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou da jovem, seus olhos fixos nas criaturas, que agora pareciam ficar mais agressivas. Ele poderia sentir a energia negativa sendo sugada para os seres, alimentando suas formas deformadas. "Use tudo o que você tem." Ele gritou. "Junte-se a mim." Ela assentiu, e juntos começaram a elevar suas vozes, formando um coro de esperança. Cada palavra lançada ao ar como uma flecha contra a sombra que cercava: "Não temos medo. Não seremos sua presa." A luz do lampião começou a crescer novamente, iluminando a capela, fazendo as criaturas hesitarem, como ratos diante da fumaça. Mas o predador não estava disposto a perder. Com um movimento, ele fez as criaturas avançarem, as sombras dançando ao redor como se quisessem os devorar vivos. Carlos lutava contra a vontade de recuar. A luz era sua única defesa, mas as criaturas começaram a se atirar na luz, como se quisessem se alimentar de seu brilho. A chama vacilava, e Carlos sentiu a pressão da escuridão o envolvendo, como um abraço mortal. "Concentre-se no que te faz forte." A jovem exclamou, sua voz firme penetrando o caos. "Lembre-se da luz que existe dentro de você." Tentando se conectar com aquela lembrança de esperança, Carlos fechou os olhos, buscando em seu interior um sentimento de coragem. Ao abrir novamente, ele viu a luz como uma extensão de si mesmo e, sem hesitar, gritou: "Queime! Queime as sombras!" A chama explodiu em um clarão ofuscante, fazendo a capela tremer. A luz irradiou um calor intenso que forçou as criaturas a recuar, seus gritos de dor ecoando. Mas então, um riso profundo e estrondoso cortou o ar. "Não, vocês não podem me derrotar assim tão facilmente. Aprendam a dor da verdade, porque o pior ainda está por vir." As paredes da capela começaram a se fechar, como se quisessem aprisioná-los. Carlos e a jovem trocavam olhares de apreensão, a luz começando a vacilar novamente, ameaçando se apagar. Com um último olhar para a porta, agora escondida sob a escuridão crescente, ele percebeu que a batalha estava longe de acabar. "Temos que correr!" gritou, puxando-a em direção à saída. Mas o que poderia haver além da escuridão? Eles estariam prontos para enfrentar o que realmente os esperava ali fora? Enquanto o riso do predador ecoava, a luz do lampião piscava, e tudo o que Carlos conseguiu pensar foi onde acabaria o próximo passo deles? O ar estava pesado, quase insuportável, enquanto Carlos puxava a jovem através da porta escura da capela. O riso do predador ainda ressoava em seus ouvidos, uma melodia macabra que prometia um terror ainda maior. Eles correram pela passagem estreita, o labirinto de sombras parecia se estreitar ao redor deles. "Para onde vamos?" A jovem perguntou, seu tom carregado de pânico. "Não sei. Só precisamos sair daqui." Carlos respondeu, sua voz tingida de desespero. O lampião ainda ardia em sua mão, mas a chama oscilava perigosamente,
como se a própria luz estivesse com medo do que estava por vir. Enquanto corriam, as paredes pareciam pulsar, quase como se a capela estivesse viva, respirando em um ritmo lento e ameaçador. Carlos sentia sua respiração pesada, e o suor escorria por sua testa. Um eco distante de passos vinha atrás deles, e ele não ousava olhar para ver o que ou quem estava se aproximando. Carlos, olhe! A jovem apontou para uma abertura à frente, um feixe de luz fraca pingava através de uma fissura. Temos que ir para lá. Eles se lançaram na direção da luz, mas a escuridão ao redor parecia ressaltá-los, como uma armadilha invisível. Assim que alcançaram a fissura, Carlos sentiu uma mão fria tocar seu ombro, uma presença opressora que o fez congelar. Isso não pode ser real! Ele gritou, girando-se para ver a criatura mais próxima. Era uma das formas amorfas que havia visto na capela, seus olhos vazios brilhando com uma luz sombria. Verdades sofridas! A criatura gritou em um lamento agonizante, sua voz ecoando na mente de Carlos, como uma invasão. Ele recuou, ainda segurando firmemente o lampião. A luz! Precisamos da luz! Gritou Carlos, tentando expelir o desespero que crescia em seu peito. A jovem ao seu lado estava em pânico, hipnotizada pela criatura cujas contorções pareciam dançar na escuridão. Não! Não olhe para ela! Carlos gritou, mas era tarde. Ela foi atraída para a profundidade da sombra, quase como se estivesse preso em um pesadelo acordado. Carlos, então, impulsionado por um pânico frenético, ergueu o lampião bem alto. Saiam daqui! Ele gritou agudamente. Deixem-nos em paz! A luz intensificou-se, ficando quase deslumbrante, e a criatura hesitou, recuando lentamente. O brilho fez as sombras ao redor começarem a se contorcer, uma guerra interna, e Carlos sentiu que poderia ter algum controle sobre aquele pesadelo. Mas o predador, oculto nas sombras, riu novamente, uma risada estrondosa. Mais brilhante você pode ser, Carlos, mas o que você realmente deve temer é a verdade que se revela quando a luz se apaga. A jovem, agora confrontando a criatura, conseguiu recuperar a consciência e voltou a olhar para Carlos, terror e determinação misturados em seu olhar. Vamos, Carlos! A fissura! Com um último esforço, Carlos avançou em direção à luz, puxando a jovem para o espaço apertado que poderia levá-los à liberdade. Mas à medida que se aproximavam, a luz nada mais parecia do que um falso alívio. Ela os fez perceber que estavam cercados por mais sombras à espera. Carlos! Ela gritou, seu medo despertando em um grito involuntário. O que vem a seguir? Carlos olhou novamente para a escuridão que cercava a fissura, e o riso do predador ressoava como um eco burlão. Vocês estão apenas começando a entender, é na escuridão que a verdade é revelada. E, com o lampião tremendo nas mãos de Carlos, a fissura começou a se fechar lentamente, como se a capela estivesse de volta a senti-los. O terror do desconhecido os envolveu e ele pôde sentir sua coragem escorregar entre seus dedos. Não podemos ficar aqui! Carlos gritou. Mas quando olhou para a jovem ao seu lado, percebeu que um outro grito poderia ser a última coisa a atravessar a escuridão. E, enquanto a luz diminuía, ele se perguntou, é hora de enfrentar a verdade ou será tarde demais? O calafrio que percorreu a espinha de Carlos foi como um sinal de alarme, o tempo estava se esgotando. Ele estava prestes a perder a única chance de escapar daquele pesadelo e, ao olhar para a jovem, um medo paralisante tomou conta de seu coração. Carlos, faça alguma coisa! Ela implorou, seus olhos vidrados enquanto ela apontava para a fissura, agora reduzida a uma linha tênue pela qual a esperança escorria. Sempre há uma maneira, Carlos! As sombras sussurraram, suas vozes misturadas em um coro agonizante. Carlos sentiu o lampião tremer em suas mãos. A luz que antes era um farol de esperança começava a se apagar, e as criaturas na escuridão pareciam se alimentar desse desespero. Ele viu a jovem se afastar, lutando contra a atração das sombras. O riso do predador se tornou palpável, se enredando em suas mentes como uma teia de aranha, atenta a cada movimento. Vamos juntos! Gritou Carlos, agarrando a mão dela com firmeza. Não podemos nos deixar arrastar! A jovem acenou,
sua expressão misturando dúvida e fé, talvez o último pingo de coragem em meio ao terror. A fissura começou a fechar, como se a capela estivesse decidida a engoli-los. A mão fria da criatura se estendia sob a luz fraca, buscando por eles. Carlos usou toda a força que tinha e puxou a jovem mais para perto, avançando com passos apressados. A luz do lampião piscava, lutando contra a pressão das trevas. Apagar a verdade. Sussurraram as sombras, a urgência de suas palavras cortando o ar como uma lâmina afiada. É aí que mora o verdadeiro horror. Quando finalmente alcançaram a fissura, havia uma barreira invisível, como um campo de força que tentava segurá-los. Carlos sentiu o pânico crescendo, a opressão nas sombras estava se intensificando. Naquele momento, ele sentiu que precisaria fazer algo desesperado. Espere! Ele gritou, fechando os olhos por um instante, buscando em seu interior uma centelha de coragem. Ele focou na luz, lembrando-se do que havia dito o predador. A verdade não era apenas uma armadilha, era também uma arma. A verdade nos libertará! Murmurou em voz alta, como se isso pudesse invocar uma reação. É o que somos. A luz do lampião começou a brilhar intensamente, pulsando como um coração acelerado. Muitas vozes ecoaram em resposta, não as vozes das sombras, mas as suas, ressoando ao redor deles, formando uma corrente de poder. O riso do predador sofreu uma pausa momentânea, talvez intrigado pela inesperada resistência. Agora! Carlos gritou, arremessando-se com a jovem em direção à fissura, sentindo a energia da luz como um escudo à sua frente. Mas assim que cruzaram a barreira, foram lançados para fora da escuridão. Por um breve momento, o mundo ao seu redor se iluminou. Era uma clareira, um espaço aberto sob um céu estrelado que parecia distante e inatingível. Mas quando olharam para trás, a horrenda capela estava lá, intacta. E acima dela, uma névoa perfurada pelo riso perturbador do predador. Vocês acham que estão livres? O eco da criatura reverberou pelas árvores. A verdade a qual você se apegou é a mesma que os mantém presos na sua mente. Carlos e a jovem se entreolharam, coração batendo a mil. Era um novo cenário, mas o terror não havia terminado. Algo dentro de Carlos começou a se perguntar se a luz teria sido, de fato, uma ilusão. Para onde agora? A jovem perguntou, sua voz trêmula enquanto piscava os olhos para o horizonte sem fim que se estendia diante deles. Um novo rumorejar veio do céu, um redemoinho sombrio começou a se formar, trazendo suas próprias sombras. O que eles não perceberam era que as verdades que buscavam eram mais aterrorizantes e mais sombrias do que qualquer coisa que tinham enfrentado até então. Temos que correr! Carlos gritou, mas uma sensação estranha percorreu seu corpo, como se as sombras já os tivessem encontrado, mesmo naquela clareira iluminada. Qual será o próximo passo em direção ao horror que acompanha a verdade? E assim, eles se prepararam para mais uma fuga, sem saber que a revelação final estava prestes a ser desvendada. As sombras finalmente se precipitaram sobre Carlos e a jovem, engolindo a claridade da clareira. O céu estrelado escureceu, as estrelas se apagaram com um sussurro da escuridão. Sentiram o chão tremer sob eles enquanto um novo tipo de pânico começava a tomar conta. E, de repente, um grito ecoou por entre as árvores. Eles vêm, a jovem gritou, a voz dela cortando o silêncio como uma faca. Carlos não sabia se aquilo era real ou apenas um eco de sua própria mente, mas não teve tempo para pensar. Ele puxou a mão dela, correndo em direção a uma trilha que se abria entre as árvores. As sombras atrás deles pareciam se agitar, como se estivessem vivas, correndo junto deles. Uma escolha errada e estamos perdidos. Carlos gritou, confuso e apavorado, sua mente girando enquanto as lembranças da capela se misturavam com a angústia presente. O riso do predador ecoava mais forte, como uma canção de ninar macabra. Quanto mais corriam, mais próximo parecia o perigo, como se a escuridão estivesse projetando suas garras na mente de Carlos. O que mais o aterrorizava eram as vozes, cada vez mais nítidas, sussurrando verdades distorcidas. Você não vai escapar. Você não é quem pensa que é. Uma onda de confusão invadiu seu coração e ele hesitou por um segundo,
quase se deixando levar pelo desespero. Não escute, a jovem gritou, como se sentisse sua fraqueza. Lute. Lute comigo. Ela puxou, forçando-o a focar no caminho à frente, onde uma luz bruxuleava ao longe. Uma esperança desfeita em meio ao horror. Mas a luz era ilusória. Quando se aproximaram, revelaram-se apenas fragores do vento através das árvores, sombras dobradas e energias malignas que se agitavam ao redor deles. O riso agora preenchia cada espaço, rindo da vulnerabilidade deles. Não podemos parar, ele gritou, observando a jovem lutar contra suas próprias dúvidas. Carlos podia sentir a pressão, a espinha gélida do medo deslizando sob sua pele. O redemoinho acima deles crescia, a escuridão se espiralando como um furacão que ameaçava arrastar tudo ao seu redor. E se não houver saída? A jovem perguntou, a voz cheia de pavor. Carlos, por um instante, ponderou sobre aquela possibilidade. E se realmente não houvesse? A luz, a esperança, tudo poderia ser apenas uma ilusão, uma cruel brincadeira do predador. Não, ele disse, a firmeza voltando à sua voz. Tem que haver uma saída. Vamos encontrar. Mas enquanto falava, seu próprio coração falhava em acreditar. As vozes das sombras ficavam mais altas, gritando verdades que ele não queria ouvir. E então, em um movimento inesperado, Carlos se voltou para a jovem. Você precisa olhar dentro de si mesma. A verdade que você carrega pode ser a resposta. As palavras saíram de sua boca como um grito de desespero, mas também de uma crença profunda. Os olhos dela brilharam com um misto de dúvidas e determinação. O que você quer dizer? Perguntou ela, sua respiração errática enquanto o redemoinho começava a puxá-la como um redemoinho em direção ao desconhecido. O que você teme, é o que você deve enfrentar. Carlos respondeu, já perdendo a fé na própria voz. E, nesse instante, perceberam que as criaturas estavam mais perto, o riso mais alto, e a verdade mais aterrorizante do que jamais poderiam imaginar. Um encontro sombrio entre a luz da verdade e a escuridão da escolha estava prestes a acontecer. Você tem que me ajudar. Carlos implorou, mas numa fração de segundo, uma sombra tomou forma diante deles, desenhando um rosto familiar. Era alguém que conheceram antes, alguém do passado. Você não pode mais fugir, Carlos, sussurrou a figura sombria, a voz semelhante à de um amigo. A verdade que você procura está aqui, dentro de você. O terror subiu por cada fibra do corpo de Carlos enquanto o mundo em volta se despedaçava em escuro e sombrio. O que era a verdade que os mantinha presos? E o que aquela aparição revelava sobre seu próprio ser? Carlos sabia que a fuga nunca foi a solução, mas enfrentar as verdades esquecidas era um caminho repleto de riscos, e ele não estava seguro de estar pronto para isso. Eles tinham que decidir se enfrentariam a sombra do passado ou seriam consumidos pela escuridão. E isso era apenas o começo do horror oculto que os aguardava. Carlos paralisou, os olhos fixos na figura que dançava entre as sombras. Reconhecer aquele rosto era como rasgar uma ferida já cicatrizada. Era Felipe, seu melhor amigo de infância, o qual havia desaparecido há anos. O desespero se espalhou pelo corpo de Carlos como veneno, gelando seus membros e comprimindo seu peito. Felipe, é você, ele balbuciou, a voz falhando. As memórias daquele longo dia, a última vez que viu Felipe, ecoaram em sua mente como uma batida de tambor. Uma briga, um ressentimento tolo, e depois. Esta figura agora diante dele não era a lembrança calorosa que carregava, mas uma sombra retorcida, cheia de ódio e dor. Você não se esqueceu do que fizemos, não é? A voz de Felipe, agora distorcida, parecia emanar do próprio abismo. Você me abandonou, Carlos. Tudo o que eu fiz, você jogou fora como se eu fosse apenas uma lembrança indesejada. A jovem, em estado de choque, olhava para Carlos com os olhos arregalados. O que está acontecendo? É uma ilusão, não é? Carlos olhou para ela, a confusão misturando-se com sua angústia. Não sei, ele gritou, desesperado. As vozes ao seu redor ficaram cada vez mais intensas, formando um coro infernal de acusações, lembranças distorcidas e medos profundos. E agora,
Você está prestes a perder tudo outra vez. Felipe avançou, a escuridão se agitando ao seu redor, como se estivesse cobrindo o mundo em um manto de pesadelos. Você realmente acha que pode escapar? Carlos puxou a jovem para mais perto dele, um instinto de proteção se acendendo dentro dele. A sensação de luta se tornava cada vez mais urgente. Nós temos que enfrentar isso, seja o que for, ele disse, a determinação nas palavras ressoando como um sussurro no meio do grito ensurdecedor. O que você teme, Carlos? A figura de Felipe questionou, a voz agora ecoando como uma risada sarcástica. A verdade que você esconde de si mesmo? A traição que te acompanha? Você nunca foi digno de ser livre. O chão sob eles começou a se abrir, fendas se formando à medida que a discórdia se intensificava. Carlos sentiu o pânico tomando conta novamente. Não! Não podemos parar aqui! Você precisa saber quem você realmente é, a jovem gritou por cima do caos, sua voz se elevando acima das vozes distorcidas. Confie em mim, Carlos. Ele se virou para ela, a luz de esperança refletindo nos olhos dela rasos de lágrimas. Como posso confiar? Se eu não sei nem quem sou. Mas a jovem segurou seu olhar. As respostas estão dentro de você. O que você está disposto a enfrentar? Você não pode deixar ele ganhar. E nesse instante, a luz das estrelas que antes havia se apagado começou a brilhar fraca e lentamente. Era quase imperceptível, mas era um sinal, uma possibilidade de redenção. Carlos, sentindo uma onda de coragem, decidiu que enfrentaria seu passado. Com um grito ensurdecedor, ele deixou escapar as palavras que há tanto tempo o aprisionavam. Eu não sou você, Felipe. Eu não sou o que você diz. Eu sou mais forte que esse medo. A figura se contorceu, como se a verdade de Carlos tivesse feito um corte profundo em seu ser. O riso parou abruptamente, e a escuridão ao redor começou a retroceder. Mas então, enquanto Carlos achava que a luz poderia finalmente vencer a escuridão, uma dor penetrante rompeu de seu peito. Ele olhou para baixo e viu a sombra de uma lâmina, fria e ensanguentada, emergindo de sua própria carne. Não, não, ele gritou, a horrenda revelação atingindo-o como um golpe. Você está ferido neste mundo por suas verdades não ditas, a figura de Felipe sussurrou, agora quase uma sombra dissolvente. E a única forma de realmente escapar é aceitar a dor que você esconde. E com isso, a dor se intensificou, como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo e levando-o a questionar, ele conseguiria suportar a entrega da verdade sobre si mesmo ou a escuridão o consumiria de uma vez por todas? Enquanto o abismo se abria à sua frente e a jovem lutava contra sua própria tentação de desistir, Carlos sabia que enfrentaria a maior batalha de sua vida. As sombras se aproximaram novamente, famintas por sua dor, e a pergunta ecoou em sua mente, quem realmente estava no controle? Uma nova verdade estava prestes a ser revelada, e o que estava oculto poderia retirá-los da escuridão ou arrastá-los ainda mais fundo. Carlos sentiu um frio que não era apenas do ambiente, mas da certeza de que estava enfrentando algo que poderia devorá-lo por completo. A dor na sua barriga se intensificava, mas ele não podia sucumbir. Entre a lâmina que o feriu e as sombras pulsando ao redor, uma centelha de força acendeu dentro dele. Ele olhou para a jovem, cujo rosto agora refletia a mesma luta entre a luz e a escuridão. Você é mais forte do que imagina. Lute! Ela exclamou, a voz firme em meio ao caos. A verdade é dolorosa, mas também libertadora. Carlos gritou, suas palavras se misturando com os ecos das vozes que o cercavam. Eu não vou deixar você ganhar. Nesse instante, uma clareira se abriu dentro de sua mente. As memórias de Felipe, os sentimentos de raiva e culpa que o prendiam ali começaram a emergir. Felipe, eu te deixei para trás. A palavra saiu como um grito agonizado, a lâmina ainda cravada no corpo. Mas não somos mais amigos. Você se tornou um fantasma que se alimenta do meu medo. A figura de Felipe hesitou, e por um momento, o rosto dele pareceu humano, triste. Você sempre pode escolher, disse a sombra, a distorção na voz de tristeza. Fugir ou enfrentar. Carlos apertou a mão da jovem.
Ele sabia que era hora de confrontar a dor de perder um amigo, de deixar para trás a culpa que o envolvia como uma camada de sombras. Ele respirou fundo, engolindo o ardor da verdade que sempre estivera escondido sob a superfície. Eu não sou sua vítima. Você não tem poder sobre mim. Carlos gritou, o desespero se transformando em determinação. As sombras se agitaram ao redor, o cemitério começava a se desvanecer com a luta, os gritos se misturando em um clamor crescente. As vozes das almas aprisionadas da capela, que uma vez se tornaram gritos de desespero, agora se tornavam um coro de esperança. Com a mão trêmula, Carlos elevou o lampião, a luz refletindo na escuridão, e começou a caminhar em direção a Felipe. Você não pode ter meu passado. Chega de viver com medo. A luz crescia à medida que a coragem se afirmava. Com cada passo em direção a Felipe, a escuridão retrocedia, e aqueles olhos distorcidos começaram a se desfazer. Você acha que é tão fácil? Felipe rosnou, mas sua voz estava perdendo força. Um passo e você se perde, eu sou mais forte do que isso. A afirmação saiu como um grito visceral. A lâmina não doía mais, era apenas uma lembrança do que precisava ser confrontado. Ele se aproximou, e a luz do lampião iluminou o terreno ao seu redor, revelando as sombras em sua verdadeira forma, medos inertes que já não tinham mais poder, criaturas que apenas existiam para prolongar o terror. Carlos olhou diretamente nos olhos de Felipe, agora fracos e vazios. Eu te deixei ir, Felipe. Não carrego mais essa culpa. Você é a verdade que tem me aprisionado, e eu não quero mais viver na sombra. No momento em que proferiu essas palavras, algo mudou. A escuridão tremeu, as sombras gritaram e a figura de Felipe começou a se desvanecer, como uma névoa se dissolvendo diante da luz do sol. A jovem ao lado de Carlos sorriu, ainda segurando sua mão. Vamos, Carlos. Temos que continuar. Ela puxou-o para frente, e juntos começaram a correr em direção a um túnel de luz que se abria à frente, um portal de esperança. A luz crescia a cada passo, e os ecos do riso do predador se tornavam cada vez mais distantes. Eles correram, a liberdade se aproximando. Cada vez que olhavam para trás, viam os medos se desvanecerem. Carlos riu, um riso de alívio e libertação, enquanto as memórias do passado se dispersavam na brisa. Nós conseguimos! Ele sentiu o peso do mundo sendo retirado de seus ombros. Finalmente, cruzaram o túnel de luz e emergiram em um campo aberto sob o céu azul, a luz do sol aquecendo seus rostos. Algo lhe dizia que as sombras nunca desapareceriam completamente, mas a luta estava longe de terminar. No entanto, agora eles tinham algo que a escuridão nunca poderia tirar, a coragem de enfrentar a verdade. Carlos olhou para a jovem, os olhares se encontraram como se fossem as únicas pessoas em um mundo reconstruído. Ela sorriu, e pela primeira vez, ele viu não o temor, mas uma nova esperança brilhando em seus olhos. Um passo de cada vez, ele disse, a voz firme. E juntos, eles se afastaram do cemitério, prontos para enfrentar o que viria a seguir, sabendo que tinham vencido a batalha de seus próprios terrores. A luz permanecia viva, e nada poderia apagar a chama que eles acenderam um no outro. O terror tinha sido enfrentado e superado, mas a jornada estava apenas começando. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.